A amiga Ana Paula é uma daquelas parceiras que está sempre disposta a ajudar, a pesquisar, a mergulhar na atmosfera suburbana e tem contribuído muito para a gente no projeto dos subúrbios cariocas. Ela que já tem uma pesquisa vasta sobre os quintais da Grande Madureira, estudando as suas relações de identidade, de sociabilidade, né, e toda a formação social, musical, cultural que esses subúrbios produzem, né, mergulhou de cabeça nos projetos que a gente desenvolve. Inclusive foi uma das responsáveis por mediar a mesa no Viradão Cultural Suburbano, que falava sobre a história e as sociabilidades suburbanas, e hoje está dando seu depoimento para o nosso Papo de Subúrbio, falando um pouquinho da sua parceria, né, com a gente, mas também do seu projeto à frente do Museu Afro Digital, muito importante. Vamos um pouquinho então com a Ana Paula hoje. Olá, meu nome é Ana Paula Alves Ribeiro e eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenadora do Museu Afro Digital Rio de Janeiro, que é um programa de extensão ligado ao Departamento Cultural da Universidade, mais especificamente a PR3, que é a nossa pró-reitoria de Extensão e Cultura. Hoje eu vim conversar com vocês para o Papo de Subúrbio, né, a quem agradeço o convite, especificamente ao Rafael Matoso, que tem sido um grande parceiro do nosso programa, sobre o próprio museu, né, e os projetos em andamento e como que a gente tem dialogado nos nossos projetos de pesquisa e nas nossas ações, muito também com os territórios da cidade, principalmente, né, territórios ligados à cultura afro-brasileira, a cultura e a presença dos afro-brasileiros no Rio de Janeiro. E os subúrbios cariocas, eles não estão longe de ser um lugar onde a população afro-brasileira, esses afrodescendentes, se fazem presente. É importante, né, dizer que o Museu Afrodigital ele é um programa, né, que começa como um projeto de extensão em 2009, dialogando com uma rede de museus afrodigitais pelo Brasil inteiro, começando especificamente na Bahia, né, na UFBA, né, e hoje, né, o museu ele tem braços que a gente tem chamado de estações em alguns outros estados, como por exemplo Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte, parceiros tanto no território nacional quanto internacionalmente, né? E é bastante também interessante a gente pensar qual é a missão do Museu Afrodigital, enquanto programa mesmo. O museu ele começa, né, no seu projeto a ter um financiamento específico, né, das agências de fomento para que a gente pudesse fazer pesquisa e pudesse, né, fazer as nossas ações relacionadas ao próprio desenvolvimento, e a partir, né, desses financiamentos e de todo um acionamento de rede, a gente começa a entender que a missão, né, do próprio museu, né, desenhada pelos coordenadores anteriores, pelo próprio conselho colegiado que faz parte do museu, é pensar os projetos, né, mas principalmente processos de restituição digital dessa memória afro-brasileira, né, e dos descendentes dos afro-brasileiros. E aí, nesse sentido, o museu ele tem tratado e trabalhado, né, com uma série de acervos, principalmente acervos públicos, mas a gente não está fechado de forma alguma aos diálogos com os acervos, né, privados e com os arquivos, né, especificamente relacionados a essas questões. No nosso caso, num primeiro momento, né, dois interlocutores principais, né, nossos eram a Biblioteca Nacional e o Arquivo Nacional, assim como, né, pesquisadores lotados em universidades em todo o estado, acabaram por ser parceiros e trazendo também agendas das suas pesquisas para que a gente pudesse pensar, né, essa presença no estado do Rio a partir de documentos, relatos, imagens, processos. E aí, imagens, eu estou falando de uma forma muito ampla, estou falando de iconografia mesmo, estou falando tanto de pinturas, como também estou falando especificamente, né, de fotografias e registros audiovisuais,
né? E que a gente pudesse, né, ter isso de uma forma mais democrática, com acesso à rede, para que as pessoas pudessem usar também como fonte de pesquisa em outros projetos, né, e pudessem pensar as possibilidades que esse tipo de museu, especificamente digital, oferece. É bastante interessante a gente pensar que uma parte da atuação do museu é uma atuação muito focada no território, né? E que a gente dialoga com várias partes da cidade, seja a Zona Oeste, seja, né, essa região metropolitana mais expandida, pensando também, por exemplo, o território da Baixada Fluminense, mas também pensando muito de uma concepção, né, mais usual do que a gente tem chamado de subúrbio, né, do qual a gente acaba se debruçando nos últimos anos. E especificamente para pensar nesses territórios, é importante não perder de vista que esses territórios, eles são territórios também, muitas das vezes racializados, com uma enorme população afrodescendente, né? A gente tem pesquisas de colegas, né, que vão, por exemplo, apontar justamente para esse caminho, né, do qual a gente está falando. E para pensar nisso, a gente está pensando, obviamente, também, além desses territórios marcadamente como zonas, como bairros, né, a gente está pensando também em territórios que não são necessariamente regrados pela geografia da cidade, mas que estão dentro dessa geografia da cidade, como, por exemplo, terreiros, escolas de samba. E aí é muito interessante da gente entender também como que se dá esse processo, né, de pesquisa e como que nos debruçamos especificamente ao subúrbio carioca, né? Por entendermos que, né, e aí especificamente no museu, nas últimas pesquisas, a gente está usando o que a gente está convencionando chamar de região da Grande Madureira, porque a gente entende que a população do subúrbio, ela também pode ser entendida a partir das suas manifestações culturais ligadas à comunidade e aos movimentos afro-brasileiros, por assim pensar, né? Nesse sentido, todas as nossas verbas e financiamentos, elas estão pensadas e são marcadas para a gente justamente trabalhar com a questão do patrimônio material dessas imagens, né, que são trazidas e dessa própria documentação especificamente relacionado a essa população. E por conta disso, nossos últimos seminários foram voltados justamente para pensar essas questões. O seminário Afro-Carioca, no qual a cada edição é pensado um tema. E a última edição que nós tivemos, que foi a edição de 2014, de novembro de 2014, e que originou um livro especificamente do que a gente está chamando dos quintais, né? E o que faz e o que são na realidade esses quintais e como que a cultura afro-brasileira, ela na realidade, ela se desenvolve e se estabelece, né? E se enraiza nesses quintais, né? Que a gente está falando dos quintais do samba, mas a gente pode pensar os quintais de uma forma mais ampla também. A gente pode pensar, né, justamente na presença dos afro-brasileiros nesses espaços, a partir da sua musicalidade, a partir da sua presença, né, em eventos esporádicos, como, por exemplo, o Trem do Samba, ou da própria Feira das Iabás, né, no qual também outros colegas pesquisam. Especificamente nos últimos anos, a gente tem pensado esses quintais, né, da Grande Madureira, que vai abranger, né, alguns bairros que a gente está chamando, né, dessa região administrativa, que é a região administrativa 3, né, e é muito interessante da gente pensar como que esses processos eles se dão. Então, eu convido vocês a visitar o nosso museu, né, que faz parte, né, do conjunto
de programas de extensão do Departamento Cultural da UERJ e agradeço mais uma vez o convite para participar desse projeto. Muito obrigada.